à noite. Boa tarde, Michel. Boa tarde, professor André, tudo certo? Tudo bem? Tudo. Algum de vocês vai apresentar hoje? Não Acho ainda. que é eu, né? O Cláudio vai apresentar hoje, né? Acho que é, né? Acabar logo. O meu tá quase, professor. Só falta eu. É que choveu, daí eu não consegui colocar os alunos lá fora. Mas o restante está tudo pronto. Eu já estou colocando lá no. Já fiz a cópia do documento lá no Drive. Daí já tô escrevendo lá. Já vou colocar as fotos e vídeos que eu tenho. Daí quando terminar de colocar esse último, daí tá pronto. Ótimo, isso aí. Quero Oi, ver professor se Nivaldo. vai ser possível passar, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. Passar o que, professor Cláudio? A apresentação aqui. Qualquer coisa você manda no chat da Meet o link, eu abro aqui, tá? Só que tem que deixar público daí para eu conseguir abrir. Quem gostou aí dos Los Hermanos perderem hoje? Vocês são maus ou não? Professora Maristela é. Adorei. Que azar e que fase do Messi, né, gente? Não tem como torcer para a Argentina, né? Eu gosto do Messi, mas não dá, né? Eu preferia a Argentina que tivesse ganho, né? Era uma das favoritas, né? Time bom. Mas, não sei agora se consegue classificar. Acho que é Polônia e Empatou. México, né? Ainda é, Empatou. porque o México e a Polônia aqui, o jogo horrível também. Tá 0-0, professor? Acabou já, 0-0. 0-0 Polônia e A México. Polônia teve a chance de ganhar, mas perdeu o pênalti. Perdeu um pênalti, eu não assisti esse. Perdeu o pênalti. Eu tô num Lewandowski bolão aqui. bateu, o goleiro pegou. Eu tô num bolão aqui, Telefonou lá, ele falou: vou bater no direito, no canto direito do esquerdo do goleiro. Direito bate na esquerda, né? Do goleiro. Então México e Polônia foi 0-0 e eu chutei 0-0 também. No bolão. Pelo menos um eu acertei. Aleluia. Dinamarca e Tunísia eu acertei que ia empatar, mas falei 0-0 também, não 1-1. Não apostou? E a Argentina eu apostei 2-0 pra Argentina, gente. Eu acho que esse não tinha ninguém no mundo, a não ser os torcedores lá da Arábia Saudita mesmo, que ainda aqueles bem, né, bem eufóricos, né, professor Nivaldo? Mas, professor, como bom brasileiro, tinha que apostar na zebra contra a Argentina. Fica apostando no time argentino, vai perder sempre. Perdeu 2 vezes agora. E hoje tem mais, né, França e Austrália. Tem. Agora às 4 horas. Mas aí a França ganha. Eu coloquei 2-1 pra França. É, bem provável. É, né? Tá dentro do esperado ali. Vamos ver, né? Oi, professora Cleonice, tudo certo? Professora Cleonice se apresenta hoje? Pois é, hoje eu apresento. Boa tarde. Tudo bem, Boa tarde. gente? Professora Cleonice e professor Cláudio. Eu lembro da última reunião que eu falei, os CC vão apresentar. Olha, a Ivna apareceu, gente. Oi, Ivna, tá bem? Oi, prof. Tô meio de arrasto, mas tô. Eu tomei a 4ª dose da vacina, aquela Janssen. Meu Deus, fiquei quase morto no fim de semana. Sábado tive que ir pro UPA, tomei injeção de pirona. Meu Deus. Ainda hoje tô ainda com tosse. Ô vacina forte. Oi, Camila, deu certo a matrícula? Nós vamos fechar o planejamento 3 hoje, tá? E quem tiver o skatinho aí pra gente tirar foto depois. Quem tá com o skate em mãos. O meu, vocês não sabem o que aconteceu. Meu Deus do céu. Vergonha de contar.
É... Mas então depois nós vamos lá. Vou abrir a reunião aqui. O pessoal vai chegando. Então, nós estamos aí fechando o planejamento 3. Mais do que isso, gente, nós estamos quase fechando o prazo para ser entregue as atividades, tá? Então, quem vai apresentar hoje, já coloque as atividades lá na aba atividades, tá? Então, ó, vem aqui lá no CLES, né? Entra na aba atividades, põe lá o plano de ação na atividade avaliativa plano de ação, clica aqui no formulário, ó. Formulário, coloca o link ali, né? Então, seu nome e o link ali do seu plano de ação. Lembrando que ele tem que estar CED ou público, senão eu não consigo abrir. Quem colocar imagens ou vídeos no plano de ação e esse vídeo, essa imagem estiver no Drive, essas imagens ou esse vídeo também tem que estar público ou CED. Porque por mais que ele esteja dentro da apresentação pública, ele não abre o vídeo para mim. Tá? Então, se atentem a isso. Deixem CED ou público. E a outra atividade, né? É aqui o relato de implementação, ó. Que é o que vocês têm que apresentar, né? Teve um ali que me entregou. Foi o professor Cláudio, que entregou já. Então, o relato de implementação é a mesma coisa. Colocou imagens ali ou vídeo, ele tem que estar público para eu conseguir ver. Tá? Esse relato de implementação. Já que eu estou aqui, né, falando disso, daqui a pouco os dois vão apresentar. Vocês então têm 5 minutos daí da apresentação, tá? Coloca a sua apresentação, né, o seu relato de implementação e as suas experiências com a implementação. Eu vou esperar o professor Cláudio entrar de novo, que acho que caiu a internet dele ali. Vou esperar o professor Cláudio entrar, eu continuo falando aqui da apresentação hoje, tá, professora Clanice? Então, hoje nós estamos fechando o planejamento 3. Essa reunião, né, refere-se à semana do dia 21 a 25 do 11, porque vocês tiveram um intervalo na semana que nós tivemos a reunião de nivelamento tecnológico, né? E eu, inclusive, estou deixando aqui no chat da Meet a imersão tecnológica, né? O link da gravação de uma das reuniões que eu tive com o pessoal, ó, caso vocês queiram trabalhar com a proposta do Geniali, que é uma ferramenta tecnológica bem bacana para vocês trabalharem. Inclusive, no planejamento 4, que é sobre o Se Liga, a gente vai usar essa ferramenta do Geniali. Tá? Então, tá aqui no chat da Meet. Se alguém quiser, pode pedir no grupo, eu disponibilizo no grupo também lá. Então, a apresentação hoje, professor Cláudio e Claunice, vocês têm 5 minutos, tá? Por gentileza, não falem só planejamento, né? Mas assim, as experiências que vocês tiveram com esse relato. Então, por que vocês escolheram essa turma? Né? Porque é a turma que mais se comporta, ou é a turma que mais participa. Aí fala da metodologia em si, sempre relacionando, gente, as tuas escolhas ao nosso grupo de estudos, tá? Sempre vocês têm que contar nessa experiência o que veio aqui do grupo de estudos. Ou o nosso material, ou a contribuição de algum colega, né? Ou a sugestão da metodologia, a sugestão dos conceitos, a sugestão da avaliação. Você tem que sempre relacionar, trazer alguma experiência com o teu relato de implementação para compartilhar com o grupo, tá? Aí, né? Teus objetivos, não precisa ler, mas fala assim de uma forma geral. O que você fez para atingir aqueles objetivos. E assim, o resultado geral, como um todo, né? De forma avaliativa. O aluno aprendeu, gostou, não gostou? Tranquilo, gente? Se você fosse aplicar essa aula novamente para outra turma, o que você mudaria? Geralmente, quando a gente aplica uma implementação para uma turma, as outras pedem também, né? Então, é mais ou menos assim. Você implementou com essa turma. Você foi implementar com uma outra turma que pediu. O que você mudou?
Que adaptações você fez, ou você não precisou fazer nada mais, tá? Essas experiências, esse relato realmente da implementação. Então, nós já estamos aqui, ó. Nós já estamos fechando esse planejamento 3, para lá da metade, né? E conforme eu comentei com vocês, as atividades podem ser entregues até dia 2 de dezembro, daqui 20 dias. É, né? Não? 10 dias. 10 dias. Ou 11 dias. Hoje é 22, né? Daqui 11 dias, tá? As 2 atividades têm que ser entregues. Ah, mas não consigo apresentar até... Apresentada é depois, naquelas últimas semanas ali, ó, ou semana 5 ou semana 16, tá? Para apresentar. Mas eu espero que até a semana do dia 5 a gente consiga fechar todos, né? Ah, e daí a semana do dia 16 não vai ter? Daí a gente pode estudar esse caso e pensar um pouquinho. Então, tranquilo, gente? Nós estamos falando sobre práticas corporais da aventura, cultura maker. Na última reunião, né, nós vimos lá como desenvolver o skate, uma escalada horizontal. Vocês lembram bem das aulas que foram propostas? Vocês têm que lembrar bem, porque vocês vão organizar hoje um plano de ação relacionando com a cultura maker. Relacionado com a cultura maker, né? Aí nós vamos para a última semana, planejamento 4 é o Se Liga. Tá bem bacana essa última semana também. Pena assim que quem for fazer, né, eu não sei se alguém vai fazer sobre o Se Liga, ela vai ficar muito espremida. Para você fazer, né, ter a reunião da semana que vem, que já é dia 29, e aí você implementar a semana que vem ainda para até dia 2 você conseguir entregar a tua atividade. Então vai ser bem espremido. E nós vamos para as 2 últimas semanas lá de compartilhamento e feedback devolutiva, tá? Nossa reunião hoje é acolhimento 10 minutos, vamos relembrar a experiência, as nossas aulas, tá? Ampliando o conceito, nós vamos ver uma técnica hoje que vocês podem estar usando com essa metodologia da cultura maker. Depois nós vamos ver estratégias de gestão e também de avaliação. Vocês vão ter um momento para vocês planejarem, depois voltar para o grupo principal, discutir, né, comentar o que vocês pensaram para uma aula utilizando a cultura maker, e nós vamos fechar com o formulário de avaliação da sua implementação. Então, nos últimos encontros, né, antes desse planejamento 3, no planejamento 2, nós conversamos sobre a aprendizagem colaborativa e sobre o xadrez, lembra? Vários aplicativos, vários sites, para que vocês pudessem colocar em prática a aprendizagem colaborativa e o xadrez. Foi possível, alguém colocou em prática com os estudantes alguma das sugestões ou daqueles encaminhamentos que a gente trabalhou no grupo? Alguém conseguiu? O professor Nivaldo fez? Pode contar bem rapidinho? Claro que sim, já até pus no grupo ali. Eu fiz da Cultura Maker e como eu estava trabalhando os esportes ali de aventura e práticas corporais de aventura com skate, aí eu levei o skate do meu filho, eles puderam utilizar na prática, e daí eu pedi o trabalhinho, aqueles que não sabiam nem fazer a primeira remada no skate, que pudesse fazer a Cultura Maker daí. Aí já coloquei no grupo lá, quem quiser dar uma olhadinha. E os alunos fizeram uns skatinhos manuais. Olha lá que beleza. Obrigado, prof. Se quiser mostrar aqui, pode mostrar, professor. Eu coloquei no grupo. Você colocou no grupo nosso de quinta? De Isso. terça? De terça. Não achei, prof. Acabei de mandar. Tá encaminhando ainda. Ah, sim, tá. Mas já vai abrir, daí assim que abrir pode tá, mostrar. Aham. Eu mostro aqui daí. Então, vou fazer assim, eu vou passar agora para a prof. Obrigado pela contribuição, prof, tá? Eu vou passar para o prof. Agora veio. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ainda não carregou também no meu computador aqui, mas eu já... A hora que carregar aqui, eu já mostro para vocês, tá? Vou passar a professora Cleonice. Prof. Cleonice, a hora que der 4 minutos da sua apresentação,
eu vou levantar a mãozinha da Meet, tipo como um sinal que você tem mais 1 minuto, tranquilo? Tá bem. Então ali tentar colocar, né, os pontos ali que eu falei para você aqui, né, os pontos que você destaca, né, os pontos de atenção, os pontos positivos, as adaptações no seu planejamento, estratégia, recursos que a gente estudou aqui no grupo de estudos e que você conseguiu fazer um uso, né, e aplicar tudo que a gente conversou aqui. Tranquilo? Eu vou parar minha apresentação, você apresenta daí. E aí, prof, tá aparecendo aí? Isso, mas esse é o plano de ação. Isso, mas ele tá na frente, prof. Ele tá junto, né? Ah, o teu relato de implementação tá junto com o plano de ação? Tá junto, lá no final. Tá, ok. Tranquilo, vai lá e vai embora. Como que eu faço para passar agora aqui? Você vai lá em cima, apresentação de slides. Achei. Isso. E daí passa na setinha daí, tá? Na setinha aqui do mouse, né? Isso. Ou clicando também vai. Então, aqui a gente já tinha visto, né? Que eu optei lá no início, até a professora falou das adaptações, eu optei pelo 2º ano, né? Do ensino médio, porém não foi possível fazer no 2º ano, pela questão dos dias de feriado, que a minha turma é no 4º ano, né? Na quarta-feira, né? Então não foi possível, né? Então, aqui eu já tinha apresentado, né, o conteúdo, a metodologia, o contexto escolar que a gente já tinha visto. Isso eu acho que não é necessário, né, prof? Então, aqui eu já tinha apresentado na aula passada, né? Então, eu só vou apresentar. Então, começou aqui, né? Iniciou-se com a implantação do projeto, igual eu tinha planejado, que primeiro eles iam fazer uma pesquisa, né? Eles iam fazer uma pesquisa do jogo da velha, teórica e prática, né? Pesquisa de campo com os pais, avós, enfim, né? Esse processo. E também iriam fazer um trabalho, né? Então, já cobrei esse trabalho, e aí eu acabei fazendo numa turma da manhã no 1º ano, né? Esse trabalho, que daí eu já aproveitei para fazer uma avaliação e uma nota, né? Então, aqui os alunos fizeram uma disputa, né? Primeiro, então, eles fizeram o trabalho de pesquisa, as mudanças, o que mudou, né? Dessa questão do jogo da velha. E aqui, então, eles fizeram a experiência do jogo da velha tradicional, né? Com caneta, lápis, caderno, enfim, né? Então, eles puderam ter essa experiência de jogar o jogo tradicional, né? Aí, então, eu pedi, eu também lá tinha sugerido, porque aqui, nessa escola que eu estou agora, que é uma municipal, nós temos nos computadores o jogo da velha instalado, né? Então, eles podem jogar ele e o computador. Mas lá na escola do estado, nós não temos. Então, eu procurei um aplicativo, né, no celular, que eles pudessem, então, interagir com o celular, né? Aí eles baixaram, acho que poucos que não conseguiram baixar, e aí eles jogaram, então, com o celular, né? Então, a professora pede que eles utilizem o celular, então, nessa aula, e aí até compartilhei a minha internet. Professora, eu não tenho outro, não conseguia pegar o da escola, então eu fui compartilhando também a minha internet para que eles pudessem ter essa experiência de jogar o jogo da velha, então cada um no seu computador, né? E no seu celular. E foi bacana porque eles queriam ganhar do celular, né? E aí tem umas situações que eles têm que tem umas fases mais rapidinha, né? E aí foi uma disputa, quem ganhou mais o celular, né? Então foi bem bacana essa... virou toda uma festa, né? Eu consegui mais, eu não consegui. Então, foi uma experiência bem, bem bacana, né? Então, aqui a gente foi para a prática, né? O jogo da velha na prática. Usamos os bambolês e também os coletes, né? Os coletes, então, eles fizeram... eles mesmos escolheram as equipes, né?
E aí, então, fizeram o jogo da velha correndo, na prática, né? E foi interessante que eu tenho 2 turmas do primeiro ano, primeiro A e primeiro B, na manhã, e outros alunos, igual o professor falou, vieram, e daí, ai, professor, você vai fazer com a gente? Você vai fazer com a gente, né? E aí eu fiz a experiência, ao invés de usar jogar o jaleco, né? O colete, ao invés de ele chegar e jogar, eu pedi que eles, então, separassem a turma, igual eu fiz com a turma A, que eu estava filmando, mas eu, ao invés dele jogar o colete, eu pedi que eles ficassem dentro do bambolê, né? Do círculo e do bambolê. Então, uns caíram, foi assim uma situação de que uns foram caindo, outros foram... Eu estou com o negócio ligado aqui, só um pouquinho. Então, eu modifiquei um pouquinho para outra turma, né? Porque como eles queriam, professor, vai fazer com a gente também e tal, né? Então, eu dei uma modificada. Na verdade, eu tirei a foto deles, mas depois, na confusão, eu deletei, que no final de semana a gente tinha um evento da igreja, e eu deletei e não consegui mais achar a foto onde os outros alunos fizeram eles dentro do bambolê, né? Então, por isso eu não consegui trazer a outra foto na sequência, né? Então, aqui o relato, né? O jogo da velha foi a brincadeira escolhida para desenvolver o plano de ação por desenvolver diversas habilidades relacionadas às ações matemáticas e ao movimento, como lateralidade, noção de espaço, raciocínio, a coordenação motora, diversão, interação social, né, com toda a turma, né, na quadra, né? E o interessante, assim, que até anteriormente o menino relatou para mim, professora, eu fui visitar minha avó, e a minha avó estava com os papéis lá, e aí eu fui jogar o jogo da velha com a minha avó. E eu achei interessante, porque assim, a gente vai percebendo também que é uma atividade que não tem idade, né? Você pode jogar desde ali 2, 3 aninhos, que tem uma coordenação motora para você, que consegue já entender uma bolinha e um xizinho, enfim, e também não tem idade, por exemplo, ele foi jogar com a avó, então é uma interação bacana, sabe? E assim, ele contar que ele lembrou, professor, eu estava lá com a minha avó estava lá riscando por ela, falei, vó, vamos jogar o jogo da velha? Então, foi bem interessante o relato dele, ele tirando sarro da avó, né? Mas a minha avó não ganhou nenhuma, professora. Eu falei, mas também você deve deixar, pelo menos, a avó ganhar uma de você, né? Então, foi legal, porque eles trouxeram também as experiências que eles já usaram, né? Então, aqui iniciou-se com a implementação do plano de ação, com o conhecimento nas aulas, né? Que eu não tinha ideia do que fazer, e depois conversando, até o dia que nós fizemos o primeiro grupo lá, né? Que o Nivaldo falou da questão das metodologias que ele usava, eu já lembrei de fazer aquelas lonas, né? Desenhar um xadrez e fazer. Aí depois eu falei, não, vai ficar um pouquinho complicado. Aí eu acabei que mudando, né? Vendo os bambolês, falei, não, vou fazer que é mais prático, né? Então, a metodologia de problematização utilizada foi o arco de Magalhães, né? Iniciamos o trabalho, então, com uma pesquisa, onde vamos realizar uma busca por informações com relação ao jogo da velha, né? Contexto histórico, forma de jogo, evolução, pesquisa de campo, né? Igual eu falei com os pais, os avós, quem já jogava, quem não jogava, né? E nessa parte foi bem interessante os relatos deles, né? Que os pais contavam que eles jogavam no tradicional, né? E aí a gente foi conversando na roda de conversa que a gente possibilitou, né? Quem que você entrevistou? Eu conversei com a minha avó, eu conversei com meu tio, né? Então a gente fez essa troca de experiência, né? E essa troca de informação de quem entrevistou, de como jogava, de como não jogava, né? Então foi bem interessante, que também foi um momento assim, de descontração e de história que eles contam, que eles vão trazendo as histórias de família, né? Depois tinha que entregar um trabalho escrito para a professora, como eu já falei, né? Que eu cobrei valendo 3 pontos, então, na nota bimestral, né?
Então, com os trabalhos prontos, nós fizemos um momento de socialização, onde todos colocaram, né, quem entrevistou. Após essa fase, foi a vez de fazer a parte divertida, que foi brincar, né? É o que eu coloquei na foto anterior, que nós fomos para a quadra. Então, fizemos essa brincadeira lá, né, que foi a implementação prática do jogo da velha, então, com o bambolê e os jalecos lá na quadra, né, os coletes. Na sequência, a professora solicitou, então, que eles pegassem o celular, igual eu também já relatei lá, né, que aqui, então, é o relato final, né, que eles pegassem o celular e baixassem o aplicativo, né, que eu também deixei lá na apresentação, que é um aplicativo, osjogos.com.br, que é um aplicativo que tem vários outros joguinhos, né? E aí depois ele fala, professora, eu vou guardar, porque tem uns jogos bem legal. O meu irmão fica, às vezes, me enchendo o saco, que eu vou jogar com ele e tal, né? Então, foi bem legal também a questão do aplicativo, né? Eles baixaram no celular. E também, eu falei para eles, quem não quiser baixar, ele tem um que joga online também. Depois eu encontrei outro, né, que dá para... Na verdade, quase todos dá para jogar online, né? Esse, na primeira versão que eu procurei, eu baixei no meu e depois passei para eles, né? E aí, depois eu fui pesquisar outros, né? Tem vários. Esse mesmo, inclusive, tem outra versão que já dá para jogar online. Então, aqui, então, na aula seguinte, que daí foi, então, a implementação, né? Dando continuidade às atividades sobre os jogos, o jogo da velha, foi possível realizar as atividades práticas, que foi muito divertida, né? Igual eu falei, né? Os próprios alunos já foram organizando os bambolês no chão, na quadra, para realizar as atividades, né? 2 alunos escolheram dividir as equipes, e aí iniciou, então, a brincadeira com os bambolês, né? Aí eu tive que, na verdade, realizar com as turmas da manhã, todas as minhas turmas de manhã, por quê? Porque estava tendo uma apresentação no auditório, e o auditório fica do lado da quadra. Então, quando eles paravam para ver a atividade, né? E aí eu tive que, então, fazer com as outras minhas turmas também, né? Professor, você vai fazer com a gente? Não, gente, eu vou fazer só com essa turma. E na sequência eu tive que, naquele dia mesmo que eu peguei os bambolês na primeira aula para trabalhar com o primeiro ano, eu tive já que fazer com as outras 3 turmas, né? E daí, então, no outro dia que eu tinha outra turma, que eles também tinham visto, eu mudei. Aí eu falei, não, ao invés deles jogar o colete, eu vou tentar fazer com eles entrar dentro, né? Mas aí foi meio assim que desastroso. Uns correram, escorregaram. E o interessante das turmas, que foi assim, praticamente em todas as turmas, que eu coloquei algumas regras, né? Então, a gente já solicitou que cada jogava, podia chegar próximo, não tinha assim, não precisava jogar, mas podia chegar próximo, baixar, colocar dentro do bambolê, mas eles, na pressa de bater na mão do colega, voltar para bater para o próximo ir, eles jogavam. Então, se jogava fora, não podia voltar, por exemplo, e colocar dentro do bambolê, né? E eles trapacearam, ir lá, voltar, tiravam do outro de dentro do lugar e colocava os deles. Então, assim, eu percebi que, em termos de honestidade, tá feio as turmas. Então, acho que, por hora, prof, foi mais ou menos nessa foi a minha atividade, né, a minha implantação do projeto, né, e as coisas assim que não deu certo, né, eu planejei lá quando eu escrevi, eu planejei para o segundo ano, não deu certo no segundo ano, pela questão um dia era 7 de setembro, outro era feriado que era 14, outro dia choveu, teve um dia que choveu,
e aí alaga toda uma parte da quadra, não dá para levar para a quadra, não dá nem para entrar na quadra, né? Então, eu escolhi o segundo ano por ser à noite, eles ser também mais tranquilos, mais calmos, né? É uma turma de alunos maiores, mais velhos, né? Mas, infelizmente, foi aquela turma que eu não consegui realizar a atividade, né? E também a questão do computador, né? Eu até fui no laboratório lá, que a gente tem um laboratório bem bacana, mas não foi possível, então, jogar no computador. Mas aí eu já criei outra estratégia, que seria o celular, né? Então, eu substituí pelo celular, né? Então, algumas coisas que não foram dando certo, mas que a gente foi adaptando, né? Então, acho que era isso, prof. Obrigado, prof, pela apresentação. Exato, a gente pode ver muito claro aí o arco de Maguerez, né? Uma situação do jogo da velha e que no final foi mudado totalmente, foi adaptado para quadra, para jogo online. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre a apresentação da professora Cleonice, eu peço que vocês usem o chat, tá? Por favor. Vocês podem ir conversando aí agora. Eu, antes de passar para o professor Cláudio, eu preciso que vocês abram as câmeras para a gente tirar uma foto já. Você pode interromper teu compartilhamento, prof. Posso, Cleonice? peraí. Eu já vou tirar a nossa foto aqui já. Dessa turma aqui, né? Então, Bruna não está. Ismael não está. Gilberto Carlos não está. Hélio Douglas não está. Luciana Dias, Márcia Aparecida e Kênia Márcia não estão, né? E o professor André é de qual turma, professor André? Professor André de quinta à noite? Isso, quinta-noite, Michel. Tá, tranquilo. Vamos lá então? Vamos bater essa foto? Cadê o skate? Quem tá com o skate, põe o skate aí. O meu deixei pra menina, colocou lá a lixa, gente. Acabei esquecendo na prefeitura. E não trouxe. E eu larguei o meu lá em casa também, prof, porque eu Eu fui para a também escola. esqueci. Tô na Olha o escola. tamanho desse skate. É um skate isso, professor Cláudio? Está aí uma prancha. Olha lá! Olha, Nivaldo! Nessa eu sei andar, certeza. Vamos lá? 2, 3, e olha, e faz uma pose. 2, 3 e foi. Tirei uma, deixa eu postar lá no grupo, terça-feira. Mais uma. Vamos lá, olha aí. 2, 3 e... Aí. Mais uma. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Uma janela de WhatsApp. Estão vendo esse aqui é do professor Nivaldo, ó, gente. Tá? Não são meus, não, são dos alunos, os alunos que fizeram. Eu só dei a diretriz e eles fizeram. Eu tenho que ficar lá. Já está com os alunos. Já trabalhou, então, com os alunos, olha aí, ó. Nossa, eu não interrompi por causa da gravação, daí tinha uma música de fundo, né? Eu tinha que ter pausado, não sei se o YouTube não vai me cortar ali na hora de passar, mas deu para vocês verem, né? Era isso, né, professor Nivaldo? E quando Isso mesmo. Você precisa de ver como é que os alunos ficaram tristes, porque eles colocaram dentro da mochila e quebrou os skatinhos deles, né? Eles ficaram tão chateados. Daí eles falaram, ô, professor, tira foto do nosso também e tal. Eu falei, não, manda foto para mim, né? Só que aí depois eles esqueceram de mandar a foto para mim. Mas alguns quebraram, daí eles falaram, não, professor, não mostra o nosso, não. Mostra só esses que estão inteirinhos. Que dó, gente. Mas vai ter a oportunidade de fazer outras coisas, né? Professor Cláudio, vamos lá? Tá com o microfone desligado 5 minutos, professor, tá?
A hora que der 4 minutos, eu levanto a mãozinha da Meet aqui. Ué, não foi? Tá apresentando. Ixi, Tá apresentando. É só. Ô, mas professor, aqui, ó. dá um ESC aí, que daí some esse daí. Dá um ESC aí nessa tela. É isso, cancelar também. Aí põe a apresentação de slides e vai embora. Tá, implementação. A minha atividade foi curso terceiro ano. Colégio Francisco, Antônio Francisco Lisboa. O tema foi jogos e brincadeiras, mais específico, mímicas e expressão corporal. Como a turma conversa bastante, aí tentei implementar essa atividade. Colocamos umas normas, sem uso de celular, sem conversa, e desenvolver a atividade através da expressão corporal ou gestuais. A realidade seria o tema. Como você sobressairia em situação de que encontrando pessoas que não falam a sua língua, dialeto ou surdo e mudo? E com isso, como você tentaria dialogar? Problematização, que seria esse caso, né? Encontrar pessoas diferentes da sua língua, pessoa com deficiência auditiva e dicção, ou problema de dialogar. Aí foi... Vamos ver se vai rodar esse vídeo. Não vai. Professor, põe a apresentação Oi. de slides lá em cima. Põe a apresentação de slides lá em cima. Daí, Tá. na apresentação de slides, quando você clicar, ele vai rodar o vídeo. Não tem música, né? Não, Tá, é tudo mudo. tá. Eu esqueci de colocar fundo. Na verdade, tinha que ter colocado uma música de fundo. Montada a nota, a pontuação. Então, quer dizer, é todo mundo surdo e mudo. Ah, mas a gente pode ir, ué. Mas é brincadeira. Ué, mas como que a gente vai fazer brincadeira surdo e mudo? Aí vocês estariam andando na rua, um exemplo, Ah, surdo e e mudo. deparam com uma pessoa estranha que não sabe conversar a sua língua, ou é surdo e mudo e está pedindo orientação. Uma ajuda, é uma situação que pode Comunica com a pessoa surda e muda. acontecer com vocês. Entendeu? Mas nesse sentido, é importante você saber que você não vai saber a língua do surdo e mudo. Eu sou leigo, no caso. Eu seria leigo na linguagem da Libra. Se você conhece, vai ser mais fácil, entendeu? Nesse sentido. Quer dizer, aí você vai ter que ter como você vai se sobressair nessa situação e como que você poderia expressar o que ele está querendo. Ou, por exemplo, eu sou surdo e mudo, eu estou querendo sua ajuda. Mas aí eu vou ter que fazer por gesto ou por expressão de corpo. Claro, eu quero ser. Entenderam? Então, aí eu tenho que sair. Como que eu saio aqui? Tem que dar um professor? ESC, um ESC. Aí.
Eu não vou passar todo o vídeo, vou passar a situação real agora, Tá, que foi a tranquilo. atividade em si, que foi feito separação em 2 grupos, números pares e ímpares, né? E tinha 4 alunos avaliadores, que ia dar uma nota, a expressão do colega, e 2 colegas sorteando quem seria a aluna a desenvolver essa atividade. Aí, a atividade é via sorteio também. Vamos ver que atividade que ela vai pegar. Aí, estou fedendo, precisaria tomar um banho. A atividade. Onde tem um lugar, no caso, para tomar banho. Aqui ela conseguiu expressar direito. Então, são atividades desenvolvidas via sorteio e a atividade em si também via sorteio. Acho que dá para entender um pouquinho a atividade, né? A grande parte, na atividade, eles cooperaram. Só no início da explicação e implementação da atividade, o pessoal teve uns que teve uma contrariedade, né? Que não estava muito entendendo muito o desenvolvimento da atividade, mas quando a atividade em si aconteceu, todos os pessoal lá que estiveram lá presente cooperaram. Então, com respeito, sem ninguém ficou tirando sarro de ninguém, e o único problema que teve ali, no caso, foi em relação à avaliação, que no caso seria 4, só 3 entregou a avaliação deles. E com isso,
teve a quebra de como dar o resultado final, né? Mas o ponto que foi avaliado foi... Deixa eu ver aqui que eu não consigo enxergar direito. Sem um óculos. Aqui, ó, descontração, iniciativa, se assunto estava dentro do tema, e a expressão gestuais estava conforme o tema solicitado. E cada jogador teria que dar de 0 a 10 pontos, aí dos 4 seria 40, como faltou as notas de um avaliador, ficou meio quebrada a atividade, e 2 pessoas que estavam sorteando lá no fundo, né? O número da aluna o aluno que faria a apresentação, e ainda em cima disso, o contrário da aluna, que seria, se fosse a aluna fosse par, a aluna do grupo ímpar teria que responder que expressão que essa pessoa estava querendo transmitir, ou o assunto que ela estava querendo falar com a pessoa. Aí a resposta de primeira seria 15 pontos, o acerto na segunda resposta seria 10 pontos, o acerto na terceira resposta seria 5 pontos. Foi nesse sentido que foi desenvolvido a atividade em relação a mímicas e expressão corporal. Com isso, foi explicado uma situação, realidade, em que você encontra uma pessoa que não fala sua língua, ou mesmo colega dentro da sala que tem problemas vocais, ou de dicção, e depois, se você conseguiria ter uma relação de diálogo com essa pessoa, ou se você ignoraria ou isolaria essa pessoa, entendeu? Foi nesse sentido que foi desenvolvida essa atividade, para que o grupo em si, todos pudessem ajudar. Aí o resultado, conforme as propostas e objetivos, foram no sentido que o aluno em situação de diálogo, não formais de conhecimentos, poderia sobressair em comunicação com outra pessoa. Como aquele filme que o professor estava dizendo lá dos sinais, sinais, né? E que a pessoa ficava com receio de chegar perto do outro colega, por não saber a língua da pessoa, que poderia ser surda e muda, que é línguas mímicas, né? Sinais de libras. E com isso você vai se afastando desse colega e ao mesmo tempo isolando. Seria nesse sentido que o trabalho foi desenvolvido, que no caso que você pode encontrar situações de que a colega possa estar em dificuldade e você, não sabendo a língua, ao mesmo tempo poderia ajudar. Seria atividade via expressão corporal ou gestuais. Acho que foi, entre aspas, no final dos comentários lá que teve lá não sei se o professor assistiu o filme até o final, o relatório final lá teve um que comentou, esse que falhou na entrega da anotação dele. Daí falou que poderia ter acontecido em locais mais abertos, mas para não tumultuar e não ter muito interferência de som, foi feito dentro da sala de aula para que todos pudessem entender a informação e o sentido do tema, que seria você tentar dialogar com uma pessoa que não tenha o mesmo dialeto ou que seja deficiente auditivo ou quer dizer, surdo e mudo, no caso, né?
Foi nesse sentido que foi desenvolvido o trabalho. Obrigado, prof. Cláudio. Se vocês quiserem conversar com o professor Cláudio aí, conversa pelo chat, tá? Pra gente dar sequência aqui. Não sei já são se 3h50. Oi, professor eu Cláudio. coloquei o link aqui, não sei se o pessoal conseguiu assistir ou ver, abrir. Ele tá abrindo tranquilo Então tá, o link. beleza. Ele tá de boa. Aí é que a gravação é muito longa. Porque Oi, foi um por um. oi, Kênia. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Tarde. Boa Desculpa tarde. chegar atrasada, estava viajando, só joguei as malas e vim para cá. Ó. Eu gostaria que o professor Cláudio disponibilizasse de novo o link para mim entrar depois assistir a aula, porque como eu entrei agora há pouco, eu não vi desde o começo, se fosse possível. Tá, então o professor Cláudio coloque de novo no chat. Se vocês tiverem alguma coisa para vocês conversarem, perguntarem ao professor Cláudio, vocês colocam no chat, por favor, tá? Obrigado, professor Cláudio. Bem interessante a proposta aí, né, para trabalhar com os alunos, levar nesse sentido, né, eles refletirem um pouco mais, a pensar um pouco mais sobre esse outro lado, né, ter essa outra visão aí. Então, para a semana que vem, tem alguém que quer já deixar marcado para apresentar? Que aqui é só... Acho que só a professora Cleonice e o Cláudio que apresentaram, né? Professor Nivaldo. Vai apresentar semana que vem? Isso, semana que vem daí sou eu. Professor Nivaldo é o primeiro da semana que vem. Elisângela também? Sim, professor, posso apresentar semana que vem. Então, semana que vem, professor Nivaldo é o primeiro, professor Elisângela a segunda, e eu posso abrir para mais um ainda semana que vem, tá? Prof, eu não tinha marcado com o prof já? A tua apresentação? Pelo menos lá no grupo, não. Pode deixar, eu deixo a Kênia por primeiro. Não. Não, é que eu tinha... Não, eu não marquei no grupo, eu marquei com o prof que anotou na aula ainda, na semana retrasada. Eu lembro, é verdade, é você primeira. E eu acho que era hoje, Kênia, era para você apresentar. Não, hoje eu tenho certeza que não era, porque eu sabia que eu ia viajar, e nem sei se eu ia chegar a tempo. Ela falou mesmo na reunião. Que sacanagem, né, Kênia? É dia 29, mas é isso mesmo, é a professora Kênia primeiro, professor Nivaldo. É a professora Kênia, o professor Nivaldo e a professora Elisângela. Tranquilo? Fechou, gente. Ninguém mais apresenta dia 29. Não, mas podem me deixar por último, que eu nem fiz nada ainda. Eu cheguei de viagem, eu tenho um balacobaco, assim, ó. Deixa o professor Nivaldo que ele tá rindo, que tá tudo É porque ele já fez, né? Ele deve ter feito já, tá bem tranquilo para ele, ó. Vamos lá, gente, dando sequência aqui então, ó. Então pode deixar eu por terceiro. Nivaldo, Elisângela e eu por terceiro. O acolhimento hoje, eu vou passar bem rapidinho, tá, gente? A partir de agora, porque o meu tempo tá curtíssimo hoje. Então, só para vocês pensarem, analisando essas duas imagens ali, ó, né? A gente tem duas paredes de escalada, digamos assim. E vocês viram aqueles quadradinhos que foi o que eu passei como imagem na última aula para vocês? Lembram que vocês não sabiam o que era? Olha que skate mais bonito. E ali também, nós temos na imagem mais esquerda, aquelas ripas ali, né? Que é uma parede também de escalada que vocês podem montar. Mas você já deve ter pensado, né, em como criar uma parede aí na escola, ou como criar, mas também devem ter pensado, mas o que eu vou fazer? É muito difícil. Então, além da escalada horizontal, nós temos algumas outras opções que podemos trabalhar com a cultura maker no sentido de escalada. Vocês já pensaram, vocês já fizeram alguma coisa relacionada à parede de escalada na escola? Ninguém fez, nunca. Nem horizontal, nem vertical, nada. Nem subir na grade, subir na quadra para pegar bola lá no teto. No muro. No muro. Ele é bem complicadinho, né? Mas a gente vai ter mais duas opções, duas sugestões para vocês aqui, ó. Que vocês podem trabalhar com a cultura maker com todo esse material aí reciclado, né? Ou numa parede horizontal, né?
Qual que a Leonice estão pedindo para você colocar teu link da tua implementação também, que querem analisar. Analise e depois mandem a nota que vocês dariam para eles, para mim aqui também. Tá bom? Entendeu, Cleonice? Já faço um discurso aí. Na verdade, eu já estava copiando para fazer isso. Aí o senhor falou, eu fui abrir lá para fazer isso. Eu vi que o professor também colocou. Gente, na última reunião, nós abordamos a metodologia da cultura maker, né? E nós refletimos o que queremos que o estudante aprenda nas aulas de educação física, né, com a cultura maker. Nós respondemos também como que a gente vai organizar essas atividades em quantas aulas. Vimos também que preparação os estudantes precisam realizar antes dessas atividades. Então, quais os conhecimentos prévios? E vocês, né, como sempre, né, colocaram ali várias atividades, né? Eu tenho ali, deixa eu ver se estão conseguindo ver bem ali ou não. Então, agora acho que ficou melhor, né? Então, ali que vocês fizeram, o professor André comentou ali com a gente, então, o que a gente quer trabalhar, né? Então, vocês colocaram correr de orientação, 2, skate, domínio e equilíbrio corporal, conhecimento do material, skate, noções de esportes de aventura. Aí, na resposta ali da 2, né, que era como vamos organizar, então, em quantas aulas? Então, realizar a confecção do mapa dos materiais utilizados como prismas, fazer mapa da corrida de orientação, 2 aulas, atividade de equilíbrio, andar na linha reta, trave, noções de equilíbrio, 2 aulas, conhecer a modalidade. E tem várias sugestões. E eu, inclusive, eu tive, né, o trabalho de tirar um print disso, deixar no grupo para vocês e também deixar aqui no mural do Class, que é da onde que eu tirei. Deixa eu diminuir aqui, voltar para o tamanho normal. Então, essas contribuições de vocês, elas estão aqui no nosso mural do Class, né? Na aula do dia 8, que foi quando nós tivemos essa primeira aula. Estão todas as contribuições. Então, se você tem alguma dúvida, né? O que queremos, como que a gente vai organizar, dá uma olhadinha lá nas contribuições de vocês mesmo, para vocês se relembrar, né? E eu agradeço muito a participação de vocês, que contribuíram bastante com aquela atividade lá, e a gente está relembrando para que a gente pudesse fazer essa troca de experiências agora aqui. Indo adiante aqui, no ampliando os conceitos, né, a gente vai falar que, eu já perguntei, o professor Nivaldo já respondeu, ele já utilizou essa estratégia da cultura maker, trabalhou com o skate, né? Então, aí nós vamos ver aqui nesse ampliando conceitos, como que a gente pode avaliar por meio da cultura maker, né? Então, o que é possível avaliar? O produto final, o processo. Então, como que a gente pode fazer? E uma sugestão que a gente traz, né, como estratégia de gestão de aula e avaliação é usando a estratégia de nome às etapas. Gente, eu não sei se vocês já repararam, nas 2 ou 3 últimas reuniões, a gente está trabalhando com várias estratégias. Lembra do Puxe Mais? Agora a estratégia de nome às etapas. E todas essas estratégias, gente, a gente tirou desse livro aqui, ó, Aula Nota 10 do Doug Lemov. Inclusive, na última reunião, eu já deixei um Saiba Mais para vocês. Gente, esse livro aí tá... Essa técnica descrita nesse livro aí, Aula Nota 10, ele tá muito comentada no meio acadêmico hoje em dia. Então, vocês já, né, devem ter visto, a gente já viu aí a técnica do Puxe Mais, agora nós vamos ver essa estratégia aí do denome às etapas. Então, tudo a gente tá tirando desse livro, inclusive nesse slide que eu tô passando para vocês aqui, ó, tem o resumo dessa técnica que está descrita nesse livro, está aqui nesse link, tá? Mas tem também nos slides da última reunião essa técnica, assim, esse livro como um todo, tem o link para vocês lá. Então, ela vai organizar as atividades que devem ser realizadas pelos estudantes.
garantindo que eles compreendam tudo o que eles deverão fazer. Então, vai dar a eles, né, responsabilidade e compreensão e assegurando o seu empenho também nesse processo de aprendizagem, porque como nós vimos, como nós estamos usando a cultura maker, nós vimos que quanto mais ele coloca a mão na massa, mais o aprendizado é efetivo. Então, nessa estratégia, a aula pode ser dividida em tarefas e etapas para que o estudante aprofunde o conhecimento e se aproprie de habilidades e conhecimentos mais complexos. Então, ela sempre vai levando o aluno para uma habilidade mais complexa. Então, quais são essas etapas, né? Dentro da cultura maker, então nós vamos ter lá a introdução. A introdução, nesse primeiro contato, os estudantes podem ter reações diferentes. Então, ansiedade, animação, curiosidade, muito vai depender de como você vai introduzir, né, esse conteúdo, essa técnica ali para o aluno. O 2 é a experimentação. Então, os estudantes passam a ter uma maior interação e podem debater as suas ideias dessa introdução. No 3, nós temos a prototipagem. Então, nessa fase vai aparecer o gerenciamento de materiais e tempo, tudo com a orientação do professor dentro dessa aula. E a etapa 4 é o feedback. Então, os estudantes eles devem fazer uma reflexão e compartilhar entre si o que eles fizeram em todo esse processo, né? E o professor pode evidenciar a importância do feedback para uma maior aprendizagem entre eles mesmos. Então, essa aqui é a técnica do denome as etapas. Então, nós temos ali também, né, um site, né, conheça as 4 fases do movimento maker. Nós temos ali um blog também para vocês, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais. Estou indo bem rápido porque eu estou com o tempo curto. Então, habilidades que nós podemos desenvolver com a cultura maker nas aulas de educação física. Etapa 1, resolução de problemas. Abrir para novas ideias. Estimular o pensamento em grupo, o pensamento coletivo, a aprendizagem colaborativa, né, para que esse grupo possa propor novas ideias a partir daquelas que estão sendo surgidas. A etapa 2, pensamento ágil, crítico, a reflexão, o pesquisar, né, o se comunicar entre eles. Mais ou menos o trabalho do professor Cláudio, né? Essa comunicação entre eles, não importa como, né? Mas desde que haja essa comunicação. A etapa 3, perseverança, confiança, visão do trabalho como sendo um processo, porque hoje em dia eles querem tudo pronto. Eles querem começar e já terminar, né? E essa técnica a gente consegue fazer com que o aluno eles tenha essa visão do trabalho como sendo um processo, que ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento, uma pesquisa, para depois, no final, ele ter um produto final, né? Uma conclusão. E a etapa 4 é comunicação, conhecimento aprofundado, feedback, a reflexão, pensamento crítico. Então, tudo isso é o professor que tem que puxar, né? Dentro dessas técnicas aí, da técnica do denome as etapas, né? E uma forma de avaliar também, eu já vou dividir vocês nos grupos, né? Então, a avaliação dentro dessa perspectiva da cultura maker ela deve considerar o desenvolvimento das habilidades de criatividade, a resolução de problemas, a combinação de ideias, o desenvolvimento do protótipo, né, quando eles estão desenvolvendo ali ou o skate, ou a parede lá, o muro de escalada, né? E a comunicação. Então, você tem que avaliar também a comunicação entre os alunos. Então, como nós já abordamos, a avaliação pode ser um feedback no final dessa atividade que vai considerar todas essas etapas e a apresentação final do produto criado, né? Então, o produto criado pode ser o skate lá do professor Nivaldo. E o professor Nivaldo, com certeza, deve ter dado um feedback bem bacana para os alunos, né? E isso é muito importante. Então, isso pode ser, né, a avaliação, pode ser em forma desse feedback que você vai dar para o aluno depois desse produto final ali. Então, para uma apresentação final, considere
explique bem, né, o que devem apresentar, desde a pesquisa inicial até o que você quer lá de como produto final. Depois, estabeleça tempo e formato da apresentação. Esclareça os objetivos dessa apresentação. Forneça os materiais e recursos para a apresentação do trabalho, né, ou peça para que eles, né, levem. Como que você fez, professor Nivaldo? Eles levaram todo o material? Então, eles não queriam perder a aula prática. Eles falaram, professor, nós podemos fazer em casa? Eu falei, sim, aí eu dei a direção, né? Eu expliquei como que eles deveriam fazer, quais os sites que eles poderiam utilizar. Daí eles falaram, professor, tem bastante vídeo no YouTube. Pode ser outra coisa, professor? Eu falei, olha, como a gente trabalhou o skate, vamos focar só no skate. Então, cada um vai fazer o seu skate. E aí eles fizeram em casa. Pode pedir ajuda para alguém que eu não sei fazer? Eu falei, claro que sim. Pode pedir ajuda de quem tem mais habilidade, as meninas pediram para os irmãos, e chegou a esse ponto aí de chegar a alguns projetos bem montados e outros, e professor, esqueci. Ocorre, né? Porque eles pedem para fazer aula prática, mas às vezes acaba esquecendo. Então, aqueles que foi apresentado ali foram os que chegou até a nossa aula após a implementação do skate e da cultura maker. Então, você explicou o que eles deveriam apresentar, né? Tá dentro daquelas etapas ali, né? Do explique, desde o que era o início, o que o professor queria realmente com aquilo ali. E sempre perguntar se compreenderam, se possível, os deixe testar a apresentação antes, né? Então, daí nós temos aqui, esta forma de avaliação, ela propõe alguns desafios. Então, eles têm que se comunicar e vencer alguns desafios, né? A idade, às vezes, que alguns estudantes apresentam de diferença para outros, uns mais velhos, uns bem mais novos. Mais do que as habilidades cognitivas, estamos trabalhando também com as habilidades socioemocionais, especialmente a que estão relacionadas às etapas de desenvolvimento do trabalho. Então, aqui também tem técnicas para você avaliar, né, para fazer avaliação de aprendizagem. Um manual para os professores universitários também. A gente tem o trabalho aqui, da onde que a gente tirou essa forma de avaliação dentro da cultura maker, tá? Caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais ali. Indo adiante aqui, que eu tô atrasado. Então, nós vamos lá se dividir. Vocês vão ter 15 minutos hoje. Ó, não precisa nem preencher o plano de ação. Não precisa ninguém abrir, tá? Só a ideia. Pensando na metodologia da cultura maker, como que vocês poderiam desenvolver uma atividade com os alunos de vocês? Então, qual que seria essa atividade? Quantas aulas? Como que vocês avaliariam o que seria o produto final dessa aula? Tá bem tranquilo, gente? 15 minutinhos? Eu vou dividir assim, ó, 5 hoje, que nós estamos em 10. 3, 6, 9, 10. Então, como que eu vou dividir? Vai ficar professor André, Camila, Cláudio, Cleonice e Elisângela num grupo. Tranquilo, gente? André, Camila, Cláudio, Cleonice e Elisângela. E os outros 5 no outro grupo, tá? Tudo bem, gente? Vou colocar aqui no chat da Meet o grupo 1. Esse é do grupo 1, tá, gente? Grupo 1 entra nessa Meet. Já falei ele, grupo 1, André, Camila, Cláudio, Cleonice e Elisângela. E vou fazer a outra Meet aqui do grupo 2. E aqui está a Meet do grupo 2, tá? A segunda é do grupo 2, que daí vai ser Frederico, Ivna, Maristela, Nivaldo e Kênia. Tranquilo, gente? Vocês podem sair dessa Meet, são 16h10, 16h25 nós voltamos aqui para vocês compartilhar o que vocês pensaram de um plano de ação para essa atividade. Tranquilo? Professor, me responda uma dúvida. Oi. Como que o senhor cria esse outro código aqui dentro
para fazer grupos, subgrupos dentro da Meet. Ah, então, eu tenho que entrar numa aba da internet, e geralmente eu já deixo na apresentação o link da Meet. Mas é normal, eu entro ali na barra de navegação, coloco lá Meet, iniciar uma reunião instantânea e copio o link para vocês. Ah, perfeito. Eu achei que fosse dentro desse mesmo, porque eu Não. fiquei procurando. Até Obrigada, tem, prof. até tem, é um recurso excepcional, só que é pago. A gente não tem isso. Eu consigo dividir os grupos por aqui, né? Você já entra num link dentro dessa Meet. Quando você entra na outra, já sai dessa. Então, eu achei que fosse bem assim. Aham, eu consigo acompanhar as outras, mas infelizmente esse recurso ainda nós formadores não temos. Eu já pedi para o Estado disponibilizar isso para nós. Vamos ver se daqui a um tempo, né, a gente consegue. Ah, bacana. Obrigada, prof. De nada. Professor Michel, está me ouvindo? Oi, professor. Você pode mandar de novo o link do nosso Meet, que eu saí lá acidentalmente, eu estou no celular, então... Eu acho que o teu é o 2, tá, prof? Sim. É esse daqui, ó. Coloquei aqui no chat de novo. Obrigado, professor. Não, pratica o trabalho do professor Cláudio já.
É isso mesmo, tá tranquilo, vai lá. Não, eu tô vendo vocês comentar. Agora, semana retrasada, a bola enroscou lá em cima. E eu até tinha outra bola, né? Mas daí, se for deixando, daí eles ficam pra falar, acabou, não vão mais jogar. Nossa, daí tinham derrubado umas árvores num terreno do lado, assim, eles foram lá, pegaram um galho, foram na secretaria, enrolaram com fita adesiva e foram. Não é que eles conseguiram tirar a bola de lá de cima, cutucando com um galhão enorme. Olha, eles.
Estourada a bola, tudo também, né? Eles me deram ainda quando não joga o chinelo, né? Quando não joga o chinelo e fica lá o chinelo, o tênis. Gente, isso daí meu Deus, olha, gente, essas coisas de bola, deles criarem, dá um arco de maguerês, né? Dá bem certinho. Como que os professores de educação física fazem quando a bola enrosca nos fios? É uma problemática aí pro arco de maguerês que não está em planejamento nenhum. Fechou? Pode fecharem aqui e voltar para a principal, daí então. Eu já vou chamar outro grupo lá também. Olha, mande aí. Gente, eu tenho também, amanhã eu vou dar uma palestra na escola sobre a Copa do Mundo, assim, assuntos relacionados à Copa do Mundo, falar um pouco do Catar, por que que o Catar, né, sediou a Copa e ele está jogando, mesmo sendo uma seleção, digamos assim, fraca, bem fraca perante as outras, né? Mas falar um pouco da riqueza daquele, e daí a gente vai falar de renda per capita, por que os estádios, o nome dos estádios, e é uma palestra bem interessante. Também posso deixar disponível se alguém quiser. Eu começo até com um vídeo falando de Doha, né, que é a cidade lá do Catar, mas é bem interessante. Também posso deixar que é uma coisa que vocês podem estar passando para os alunos também aí nessa semana de Se Liga. Hum. Voltemos. Eita, que o papo tava bom lá nas outras meets. Entrei na Meet 1, falei um monte também, me meti lá, daí entrei na 2, já me meti de novo. Ivna, eu gostaria que você falasse daí então do teu projeto, quando vocês forem apresentar, a Ivna tá no grupo 2, né? Eu quero assim, de maneira geral, o que que o grupo 1 fez, pensou no quê, avaliar como. Vamos lá? Quem que vai falar? Um de cada vez, tá? Mas é só um para falar. A autora do projeto. Parece os alunos, eu digo assim, só um para falar, ninguém fala. Quem que é a autora do projeto? É Elisângela? É. Vai, Elisângela. Eu vou contar mais a questão do que eu tinha já escrito, né, na aula passada, quando o professor solicitou ali de atividades, que era sobre skate mesmo, com o segundo ano do médio. Foram 3 segundos anos, nós fizemos uma atividade onde foi sugerido pelo próprio RCO, onde eram equipamentos do skate, um tracker, o shape, as rodas, o nome deles, né, identificado em cada etapa. Então, foi feita uma introdução desse material nas aulas de
de uma única aula. E como eu tinha visto a aula, né, planejei anteriormente, aí foi levado um folha sulfite para que eles, ao final da aula, depois que todo conhecessem o material do skate, produzissem um skate, desenhassem o seu skate, onde esses desenhos remetessem a algo que lhes representasse. Então, saiu diversos tipos de desenhos, né? Caveira, estava até contando o pessoal, saiu política, saiu alguns desses segundos anos, a condição LGBT muito intensa, saiu bastante coisa com relação a homossexualismo e tudo mais, né? E esses skates ficaram bem bonitos, os alunos desenharam, alguns na proporção de lado, onde apareciam as rodas, e outros fizeram na condição de fundo de skate. Aí eu juntei todos esses desenhos, né, eles estavam padronizados numa folha de sulfite, colei num papel, aquele papel pardo, e fiz uma junção de todo o material dos segundos anos, foram 3 segundos anos. Então, depois que os trabalhos estavam todos na parede, os alunos conseguiram visualizar e eles próprios trouxeram, assim, né, a questão de que, eu poderia isso, eu poderia aquilo, eu poderia ter melhorado meu trabalho, eu poderia ter acrescentado tal coisa. Esse skate já é um long, esse skate, eles conhecem os nomes e os termos mais do que a gente, né? Então, foi um trabalho que teve uma introdução, né, de toda prevista anteriormente, e no final dessa aula teve a produção do material, que era o desenho. Então, foi uma aula, uma única aula, foi rápido, e eu achei que atingiu o objetivo no sentido deles conhecerem, né, os nomes dos materiais, e depois puderam usar a criatividade desenhando o shape que eles queriam, né, que remetesse àquilo que eles gostassem. Foi isso. Alguém mais do grupo 1 quer comentar alguma coisa? Não? Fechamos? Obrigado, prof. Elisângela. O grupo 2? Então, falo, né? Já que fui escalada. Então, a gente optou por utilizar a Cultura Maker. O Nivaldo muito cheio das suas ideias, juntamente com o chat ali, né? Que o Frederico estava auxiliando e tirando as dúvidas minhas e da Kênia. A gente optou por fazer um campo de futebol. Então, eles devem criar ali alguma coisa que caiba mais ou menos na palma da mão, representando um campo de futebol, e, além disso, a gente vai avaliar também a criatividade deles. Então, a gente vai pedir para que tenha um campo de futebol com 2 seleções representadas por 2 bonequinhos. Então, esses 2 bonequinhos vão ser 2 seleções, e aí eles vão poder colocar, né, a arquibancada, mas obrigatoriamente deve ter ali o campo de futebol, as 2 seleções com a camisa e tudo mais, e as traves e a bola, né? E aí o que vier além, a gente vai entender que eles usaram a criatividade. A outra ideia que eu muito, né, perdida, nunca tinha visto, é o futebol de prego. Então, aí a gente ficou nessas 2 ideias, mas optamos pela demonstração ali do campo de futebol. E o projeto Se Liga? É para eu falar também do projeto Se Liga? Porque você vai disponibilizar para os outros aí, ó, para mim também, tá. daí tem o grupo 1 que não sabe. Só uma dúvida, a minha câmera está fechada para vocês? Tá fechado. Eu não consegui abrir hoje, não sei o que deu. Então, mais uma coisa que está estragando no meu computador. Mas, enfim. Então, eu estou fazendo com as minhas turmas do curso técnico integrado uma Feira das Nações. Eu chamei assim, mas eles chamam de Feira dos Países, e eles pensam muito na gastronomia da coisa, né? Eu estou adorando, porque eles vêm me falar que vai ter prato típico, mas a ideia é que eles estudem de uma forma diferente a Copa do Mundo. Então, eles vão falar do futebol, mas eles também vão estar envolvidos ali com a cultura de cada país e vão passar para as outras turmas do colégio. Então, eu falei que posso disponibilizar o meu planejamento para vocês. Foi bem simples, eu peguei ali e dividi os grupos
da Copa do Mundo dentro das minhas 4 turmas de integrado. E aí, com os primeiros anos, que são as minhas turmas difíceis, eu estou fazendo outro tipo de trabalho. Então, com um dos primeiros anos, eu estou fazendo um acompanhamento através de um painel dos jogos. A avaliação deles é ficar alimentando esse painel com os resultados. E com o outro, é tipo aquela propaganda que teve na Rede Globo, a Copa que eu vi. Então, eles tiveram que fazer vídeos, porque eles falam, eu gosto muito de tecnologia, mas os vídeos ficaram muito feios, gente. Nossa, ficou muito feio, não dá nem para apresentar. Minha ideia era utilizar na abertura dessa feira, mas, nossa, eles avacalharam, me decepcionaram muito. Mas eles colocaram, assim, as recordações que eles têm das Copas do Mundo, tá? Então, eu vou disponibilizar o planejamento lá no grupo. Ótimo, obrigado. Como eu falei também no grupo 2, né? Amanhã eu tenho só 3 sextos e 3 sétimos. Não tenho mais ensino médio, nada. Mas eu vou dar uma palestra amanhã para eles, né? Amanhã à tarde, falando sobre Copa do Mundo. Então, sobre o Catar, né? A localização. E a gente usa várias outras disciplinas ali, né? Fazendo uma interdisciplinaridade. Bem bacana, que eu também posso deixar essa apresentação disponível para vocês, caso vocês queiram. Me avisa lá, e com essa apresentação eu deixo também, eu não sei se vocês têm aí, ó, eu deixo o álbum da Copa completinho, para que eles possam dando uma olhada, né, nos países aí. Eu tenho esse e tenho da Copa da Rússia, que foi em 2018, tenho também completinho. Então eles ficam folheando ali enquanto eles vão acompanhando a palestra, eles vão folheando e aprendendo bastante coisa ali sobre as equipes, né? E vem bem de encontro a isso que a Ivna vai trabalhar. Então fala dos estádios, dá um pouco da cultura do povo de lá, qual é o legado da Copa para eles lá. E tá bem interessante assim a palestra, posso disponibilizar depois para vocês. Gente, quero agradecer muito aí a participação. Ok, Prof. Camila? Agradecer a participação de vocês nos grupos, né? Participaram bem aí, conversaram bastante, discutiram bastante. E vocês já podem usar, né, para implementar a Cultura Maker. Lembre que o relato de implementação deve ser composto pelos seguintes itens, lá tem os dados de identificação, mas dentro do modelo do relato de implementação tem tudo lá, né? O passo a passo para você não se perder. E tem também as orientações completas para o desenvolvimento dessa atividade avaliativa que eu comentei com vocês aqui, né? Então, lá dentro do modelo do relato de implementação, tem tudo, né? O passo a passo de como que você vai fazer, né? Esse teu relato. Inclusive, tem as rubricas ali que vocês podem estar olhando. Então, por quais critérios vocês vão estar sendo avaliados? Não esqueçam que o prazo é dia 2 de dezembro. Semana que vem nós vamos estar no dia 29. Nós vamos estar a 3 dias da entrega final das atividades. Por favor, quem já tem o plano de ação, quer adiantar, já posta o plano de ação como atividade lá, tá? Quem apresentou hoje, professor Cláudio e a Cleonice, vocês já postaram a atividade avaliativa? Só para eu ver se eu já posso entrar e contribuir com a nota. Eu postei agora, prof. Tá, ok, professor. Eu postei. Na aba atividades lá, né? Plano de ação e o relato de implementação. Tranquilo, obrigado, eu já vou dar uma olhada depois. Lá onde põe só o link, né, professor? Seu nome lá onde põe o seu nome e o link, na aba atividades. Isso mesmo. Tranquilo, então? Os outros, né, que vão apresentar a semana que vem, né, o professor Nivaldo primeiro, depois a professora Elisângela, depois a professora Kênia. Caso queiram, também pode colocar já atividade lá na aba atividades. Tranquilo, o que a gente viu hoje, né? Oi? Alguém? Eu já coloquei o plano só o plano de ação. Eu já dou uma olhada no plano de ação, já atribuo nota também, para quanto menos eu deixar para o final. Não esqueça de me dar presença numa aula. Já dei presença na segunda aula. Tranquilo? Está com uma falta só que você teve hoje. Tranquilo? Tá, beleza, não tem problema. O que a gente aprendeu hoje? Cultura Maker de novo, né? A gente conversou sobre Cultura Maker. Denome as etapas,
que é, né, que está no livro A Aula Nota 10, do Doug Lemov, e a gente viu aí a apresentação final que vocês fizeram aí dos trabalhos utilizando a Cultura Maker. Eu vou deixar aqui para vocês contribuírem no chat da Meet, eu vou deixar no grupo também, ó. Peço que vocês preencham agora aí, né, o formulário de avaliação da nossa reunião. Deixa eu deixar ali já. Link do formulário de avaliação da reunião. A reunião de hoje. Deixei lá no grupo também, caso alguém não possa, né, ou agora aqui, preencher. E nós temos ali, no Saiba Mais, que é o último slide, para saber mais sobre as fases da Cultura Maker. Tem ali um link para vocês acessarem, né? 4 passos para se tornar um professor maker. Tem muitas dicas ali, gente, é bem interessante esse material. E para se inspirar, algumas sugestões que nós temos ali de escolas disruptivas, né? É um material também que fala sobre o movimento maker, um guia completo para você conseguir fazer a sua implementação utilizando, né, o material de apoio, utilizando a Cultura Maker. No mais, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Nós voltamos na próxima quinta, dia 29, com a apresentação de 3 professores e iniciando o último planejamento, né, dando início ao último planejamento, que é o 4, relacionado ao Se Liga. Tá bem bacana, não faltem, tenham um ótimo fim de semana. Deus abençoe a todos, um abraço. Até mais, boa semana. Obrigado. Valeu, professores. Até mais. Tchau, tchau. Dando zebra, que acho que a Austrália está ganhando da França. Outra zebra. Meu Deus, vou errar de novo o bolão. Misericórdia. Estava dando zebra, vamos ver. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.